Pais, amados irmãos, uma ótima noite para cada um de vocês. Nós estamos iniciando essa última semana, essa noite da esperança, mas essa última semana falando sobre o Espírito Santo, sobre o sopro do Espírito. Então, amados, que nós possamos estar ouvindo a voz do Senhor nesse momento, nessa mensagem, nessa tarde fria, nessa noite fria também que está se fazendo. Então fechem seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado pela Tua presença nesse lugar, que nós possamos estar, Pai, concentrados no que o Senhor vai falar conosco, que nós possamos ouvir mais sobre o que o Senhor tem para nós e que a Tua mensagem fale conosco, nos constranja e que ela atinja os nossos corações, que o Espírito Santo queime em nossos peitos para que nós possamos fazer algo diferente, possamos agir e fazer a missão. Em nome de Jesus, amém. Amados, hoje nós estaremos falando sobre o sopro do Espírito, como estamos falando todo domingo, mas sobre o sopro do Espírito que conduz à missão. Então, hoje teremos a leitura e a meditação no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. João 20, do 19 ao 23, eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Estando os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Amém, queridos. Eu vou repetir para vocês o versículo 22, que é maravilhoso, que diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Amém. Amados, nessa noite, como nós estamos falando sobre esse texto de João, esse texto que para mim é até um pouco cômico, uma certa abordagem da relação de como Jesus aparece nessa casa. Nós lemos no texto de Lucas essa mesma abordagem e é engraçado ver que os discípulos reagem e Jesus fala com eles e se apresenta, mas os discípulos não conseguiam falar por tanto medo. Mas essa abordagem de hoje que a gente tem para esse texto de João é uma abordagem que nos relaciona aos medos que nos prendem para viver aquilo que Deus tem para nós. Então, existem momentos em que a nossa vida, ela não vai de fato desmoronar de uma vez, mas ela simplesmente vai parar. E às vezes a gente continua nessa ideia de parar, porque por dentro a gente perde um movimento, a gente perde uma ação, a gente perde a expectativa e a coragem de viver mais um dia, enfrentando os nossos medos, enfrentando os nossos problemas. Isso tudo por dentro, mas por fora a gente continua, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar vivendo, a gente vai continuar conversando, se relacionando, só que por dentro algo perde um movimento. E é exatamente isso que a gente encontra nesses discípulos, quando eles estavam ali trancados com medo dos judeus. João, ele não apresenta os discípulos, não fala sobre todos os discípulos, incluindo ele, como um discípulo corajoso que estava ali, mas dizendo que todos os discípulos estavam com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Com medo dos judeus, com medo de toda a situação, porque Jesus tinha morrido e aí eles não sabiam sobre como as coisas iriam acontecer. E aqui, no versículo 19, nós lemos essa relação. De ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos por medo dos judeus, ou seja, as portas estavam trancadas. Eles haviam visto os milagres com Jesus, haviam ouvido os sermões com Jesus, caminhado com Jesus durante esses 3 anos, mas agora eles estavam atrás dessas portas fechadas, trancadas. Porque tudo isso que eles acabam vivendo, a partir do momento em que Jesus morre, eles são tomados por esse medo, por essa angústia,
E o medo, ele possui uma grande característica, uma grande capacidade dentro de nós de fazer certas coisas. Porque ele não necessariamente nos derruba de vez e nos coloca no chão, mas o medo ele nos convence e tem até uma certa capacidade gigantesca de nos paralisar, de nos deixar atônitos, da gente não ter uma reação. Tanto que em umas outras conversas que a gente tem por aí, a gente sempre fala de como a gente reagiria até um assalto, né? Então tem gente que fica paralisada, tem gente que reage de fazer uma ação, de talvez correr, de ir para cima do ladrão, de fazer alguma outra coisa. E dessas diversas reações, a adrenalina que é soltada ali por conta do medo, uma dessas coisas principais é parar, é nos convencer a parar, de ficarmos parados, de fugir, de fazer qualquer outra coisa que não seja uma coisa sã, que pensaríamos racionalmente. E talvez alguém aqui nessa noite tenha chegado talvez exatamente assim, desesperado, em fuga, parado, porque talvez tudo isso tenha feito acontecer, alguma coisa fez isso acontecer. Uma caminhada com Jesus que talvez tenha se decepcionado nesse meio do caminho, por nós mesmos, a gente se decepcionou com algo nosso e talvez uma falha nossa, e isso fez com que o medo, talvez do retorno a Cristo, talvez de continuar dentro da presença, talvez do nosso pecado gerou um medo em nós que faz com que a gente pare. Mas de tudo isso, a gente acaba que desiste de certas coisas dentro da fé. Acaba que a gente para de sonhar, que a gente para de acreditar, para de esperar. Mas Cristo, nessa noite, Ele quer olhar para você que talvez parou no meio do caminho, que talvez desistiu por conta do medo, ou por conta de algo que te atingiu, e te convida mais uma vez a abrir os corações, abrir o olhar, abrir essa fé, retornar a um caminho que você tinha abandonado nesse período. E aqui nós chegamos no nosso primeiro ponto, que é o medo nos fecha. Quando nós lemos o versículo 19, destacando a frase, estando trancadas as portas, a gente consegue observar que essas portas da casa estavam claramente trancadas. O texto diz isso com clareza. Mas eu não quero que você só olhe como uma porta, mas olhe também para o seu coração. Às vezes nós estamos com os nossos corações trancados, fechados, sem querer dar abertura. E quando a gente olha para esses discípulos, a crucificação havia produzido neles uma culpa por não acreditarem que isso iria acontecer. Por Jesus sempre falar, mas eles nunca derem ouvidos. Tanto quanto quando Jesus estava perto a ser crucificado e os discípulos estão conversando entre si e eles falam, bom, Cristo, mostre-nos o Pai. É uma relação de, poxa, Jesus já tinha mostrado, Jesus tinha caminhado, Ele é o Pai e Ele tem que falar mais uma vez. Então quando Jesus morre, tudo isso é como se eles tomassem banho agora nesse clima gelado com o chuveiro desligado. É um banho de água fria, de poxa, a gente deveria ter caminhado melhor com Jesus, a gente deveria ter absorvido mais, a gente estava querendo muito saber sobre depois, e a gente esqueceu de viver muito mais o agora, o caminhar com Jesus. E isso fez com que eles ficassem inseguros, uma confusão, frustração, e no meio de tudo isso, desse desespero, pode ser que alguns estavam chorando, outros sem saber o que fazer, outros pensando para onde iriam voltar, porque Jesus morreu para eles. Então como que eles iam fazer agora, já que Jesus tinha morrido? E aí acontece algo maravilhoso e extraordinário de quando Jesus entra nessa casa. Aquelas portas fechadas nunca, em momento algum, iriam impedir com que Jesus entrasse naquele lar, entrasse naquela casa, entrasse naqueles corações que estavam destruídos. E eu digo para você que está ouvindo isso, em momento algum, uma porta fechada irá impedir Jesus de entrar com toda clareza e invadir o seu coração.
Mas é importante, no meio de tudo isso, que haja a certeza de que, Jesus, eu quero te conhecer. Assim como esses discípulos estavam lá com medo e tudo, ainda assim dentro deles estavam, poxa, a gente deveria ter conhecido melhor de Jesus, a gente queria mais, eu queria estar mais perto de Jesus. Isso é importante, ter um coração que tem o desejo de conhecer a Jesus, mas talvez você não saiba como. Pode ter certeza que não há porta fechada que Jesus não abra, não há porta fechada que Jesus não atravesse. E quando nós olhamos Jesus nesse meio, nós conseguimos perceber que Jesus entrou nesse medo, e a sua primeira palavra naquele lugar, nessa casa, nesse coração seu, que Jesus fala para vocês nessa noite, não é uma palavra de repreensão, mas é uma palavra de paz, assim como Jesus fala com eles, dizendo: paz seja convosco. E aqui nós olhamos e observando que Jesus, antes de restaurar uma missão no nosso coração e no coração desses discípulos, Jesus restaura o próprio coração. Jesus restaura as emoções, restaura o propósito antes de te colocar a fazer alguma coisa. Jesus te dá um fôlego de vida, Jesus te dá uma esperança, um propósito. E é isso que a gente precisa observar em nós. O medo às vezes nos travou em um lugar onde a gente não consegue caminhar, onde a gente tem medo de retornar, onde a gente está parado e não consegue prosseguir. E Jesus entra nesse lugar. Jesus conversa com a gente e antes de colocar a gente para trabalhar de novo, Jesus coloca o propósito do porquê que a gente está fazendo isso de novo. Jesus cura as nossas feridas no começo de uma forma tão transformadora que a gente começa a conseguir caminhar. A gente ainda vai estar machucado, mas a gente consegue sair do chão. A gente consegue entender que Jesus nos cura no trajeto, mas principalmente Ele nos tira desse chão. Jesus maravilhosamente nos coloca de pé para viver mais um dia e conseguir caminhar mais uma vez. E quando a gente olha sobre as aplicações disso na nossa vida, eu quero que você pare e pense sobre quais portas você fechou que talvez você tenha medo de entrar ou que você tenha medo de sair desse lugar. Talvez é uma porta do chamado que você deixou abandonada lá e ficou lá no seu porão e nunca mais você quis entrar porque você trancou e abandonou lá. Talvez a porta da esperança, de entender que todos os dias Jesus faz um dia novo, todo dia é um dia para dar um glória a Deus, todo dia é um dia de perceber que Deus mais uma vez nos deu o pão desse dia. Talvez é a porta de um serviço que a gente fechou e Deus quer com que a gente trabalhe nisso, com que a gente volte a ter sonhos em relação a esses planos, a esses serviços, mas que a gente deixou trancado porque a gente não quer ter a coragem de entrar nesse lugar. Talvez, e por último, também sejam os nossos sonhos. Esses sonhos que Deus quer que você continue também sonhando. Deus não quer que você exclua todos os sonhos, porque sonhar é uma esperança. Deus quer apenas que você ouça Ele dizendo sobre o que Ele também tem planejado para você, sobre o que Ele tem sonhado para você. Talvez a palavra de Jesus para alguém nessa noite é algo muito simples, que a gente apenas precisa ouvir e ficar calminho e ouvir a voz de Deus. Deus pode estar dizendo nessa noite, Jesus, com todas as letras de eu ainda consigo entrar onde você acredita que tudo terminou. Eu ainda faço renascer e ilumino lugares onde você determinou que seria escuridão. Jesus está falando com você essa noite sobre lugares que Ele quer entrar, sobre lugares que Ele quer invadir com sua honra, com sua glória, com o seu poder e com tudo que Ele é. Mas é necessário com que você, lá dentro desse lugar, ainda tenha vontade de conhecer a Jesus, porque Ele quer se revelar, Jesus quer se mostrar maravilhoso. Mas é necessário com que a gente, como esses discípulos, dentro desse lugar, apesar do medo, ainda tenha uma fagulha de querer conhecer mais de Jesus. E aqui a gente vai para o nosso segundo ponto,
que o sopro nos recria. No versículo 22, a gente lê que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então João registra esse gesto único em todo o Novo Testamento, do começo ao fim, um gesto único de quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E a pergunta que fica é: por que Jesus sopra? Porque João quer nos levar de volta a algo que a gente talvez tenha esquecido, e da mesma forma como eles tenham esquecido, de volta a Gênesis 1, sobre o sopro que nos revitaliza, nos dá vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. No princípio, Deus soprou sobre o barro, mas agora Cristo sopra sobre esses discípulos quebrados, sobre esse lugar onde era um lugar de tristeza e destruição e de sonhos que foram abalados. Jesus chega nesse lugar e sopra vida sobre eles. Porque Deus, no final das contas, Cristo continua criando vida onde todos enxergam essa impossibilidade, essa destruição. E João descreve de todo o Novo Testamento essa nova criação, o Espírito Santo. O primeiro Adão recebeu vida pelo sopro divino. Agora toda a igreja, todos os discípulos, todos os cristãos nascem pelo sopro do Cristo ressuscitado. E talvez essa seja a esperança dessa noite da esperança. Que Deus não trabalha apenas com pessoas fortes, mas Deus trabalha com pessoas disponíveis, com pessoas que querem. Ele sopra sobre cansados. Jesus sopra sobre os frustrados, sobre os inseguros, sobre aqueles que acreditam que perderam a sua utilidade. O Espírito Santo, esse Espírito, não vem apenas para melhorar as pessoas. O próprio Deus, em Espírito, ele vem para recriar cada um de nós. E com tudo isso, a gente, nos nossos pensamentos, talvez tenhamos pedido para Deus mudar as circunstâncias das nossas vidas. Mas talvez Deus não vai querer primeiro mudar as circunstâncias, mas vai primeiro querer mudar você, eu. Porque quando Deus sopra, a esperança volta a existir. Quando Deus sopra, o poder divino começa a acontecer. Quando Deus sopra, o motivo de viver volta ao seu lugar. E aqui a gente entra no nosso terceiro e último ponto, que é o sopro nos envia, que é principalmente o motivo do tema de hoje, que é nos conduz à missão. O texto no final, no versículo 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, observe essa sequência. Jesus, ele primeiro traz paz, depois Jesus sopra o Espírito e por último Jesus envia. Então aqui o Espírito ele nunca foi dado para acomodação desse povo, mas sempre foi dado para missão. Então o Espírito é agir, o Espírito nos conduz a viver a ação. Então toda vez que Deus sopra nas Escrituras, que a gente consegue observar, algo começa a se mover. Jesus sopra sobre nós no Gênesis 1 e surge a vida. Gênesis 1 e 2 surge a vida na criação. Jesus faz acontecer. Em Ezequiel, Jesus, Deus, o Espírito, a Trindade, se levanta e faz agir e sopra sobre o Vale dos Ossos Secos. E tudo começa a ter vida mais uma vez. Em Atos, quando o Espírito Santo desce, quando o sopro divino acontece, nasce a igreja, nasce esse poder que emana, que é levar o evangelho a outras vidas. E aqui em João, os discípulos escondidos se tornam testemunhas da ação divina de Deus, do poder que vence a morte, do único que ressuscita e vive em nós. E aqui a gente encontra que o problema daqueles homens
não era falta de estratégia. Era falta de fôlego, era falta de queimar em si, era falta de respirar o próprio poder de Deus, de tantas preocupações que eles queriam, de mostre-nos o Pai. Jesus, você não vai ser crucificado, sem entender a missão que Jesus sempre falou desde o começo. Então talvez não era falta de estratégia, mas era falta de fôlego, era falta de estar com Jesus e respirar o próprio poder divino do agora, de ouvir cada palavra, cada centímetro que Jesus andava e entender que era o próprio Deus. E Jesus, ele resolve exatamente isso dentro de nós. Jesus sopra sobre nós. E Deus, então, nessa noite, não está perguntando hoje sobre se você é capaz, mas Deus está te perguntando sobre se você está disponível para viver essa mensagem. Porque o reino de Deus sempre avançou através de pessoas comuns, movidas por um espírito extraordinário, por um espírito poderoso, por um espírito transformador. Então é exatamente sobre isso que eu concluo o nosso sermão de hoje, dessa noite, sobre que o futuro começa com um sopro. João começa essa narrativa do versículo 19 ao 23 com esses discípulos escondidos, medrosos. E a história termina com esses mesmos homens e mulheres que poderiam estar nessa casa, esses mesmos discípulos, atravessando as cidades, as nações, os impérios, morrendo pelo nome de Jesus. E o que muda nisso tudo para nós é que eles não receberam melhores recursos, eles não receberam melhores condições, eles não tiveram garantias humanas sobre tudo isso. Mas as únicas coisas que eles tinham certeza, e a única coisa que eles receberam que era melhor do que tudo, era o Espírito Santo. E nessa noite da esperança, que tudo isso seja exatamente dessa forma para alguém que está ouvindo sobre isso. O momento em que Jesus entra novamente em uma sala fechada e dá vida para esse lugar. O momento em que ele traz paz aos nossos corações. O momento em que Cristo sopra esperança novamente sobre nós. O momento em que ele desenvolve movimento a tudo que estava parado dentro da gente. Porque enquanto o Espírito continua soprando sobre nós, o medo não terá a última palavra sobre nós. O medo não vai nos paralisar. O fracasso não terá a última palavra. E por tudo isso, o passado, aquilo que nos trava, aquilo que nos prende, não serão capazes de nos prender a um lugar onde a gente não quer estar e onde Cristo quer nos tirar. O último sopro de toda a história, de toda a existência, de tudo que se é capaz de saber, é de Deus. O último sopro, a última palavra, a última ação é de Deus. E enquanto esse vento continuar soprando sobre nós, continuar soprando sobre a nossa vida e nós como cristãos, levando esse sopro a outras vidas, levando esperança, levando ânimo a outros corações, a igreja, os cristãos, nós, proclamadores da palavra, continuaremos avançando e levando esse sopro a um outro lugar. Que Deus os abençoe, que essa mensagem te transforme, te engaje a viver mais um dia, que te dê a vontade de se levantar e querer levar essa mensagem para outras vidas, e que essa seja a nosso motivo de viver. Esse sopro que nos move, ou que começou agora, curando os nossos corações, Cristo, que te levante, que te coloque de pé de novo e mais uma vez, para você levar a mensagem de Deus a quem precisa. Porque esse sopro nos move e esse sopro não te leva sozinho. Leva você, mais alguém e mais alguém, porque essa é a mensagem. Que Deus use cada um de vocês, que essa noite seja maravilhosa, bem quentinha para vocês e que nós possamos orar pelas pessoas que precisam ser aquecidas fisicamente. Fechem seus olhos. Pai, obrigado por essa noite da esperança, que o Senhor cuide de nós,
Que o Senhor nos engaje a viver mais um dia, que o Senhor nos engaje a viver mais uma missão, que o Senhor Jesus entre em nós, nos nossos corações fechados, trancados, e que nós possamos, Deus, ser reanimados pelo Teu poder, reanimados pela Tua ação, que sejamos felizes em encontrar um Deus que entra em nós, que nos transforma, que cura as nossas feridas e nos levanta para viver mais um dia a missão. O Senhor nos pega destruídos, medrosos, nos capacita, nos cura, nos dá motivo de viver e nos coloca para viver mais uma vez a proclamação da mensagem, para que outras pessoas sintam esse poder, para que outras pessoas sejam atingidas, Pai. Que o Senhor faça isso em nós, que nós possamos nos compadecer pelas pessoas que necessitam também ser aquecidas nesse momento frio de temperatura, que nós possamos levar esse Teu sopro que nos queima os corações para outras pessoas que precisam ser aquecidas fisicamente e interiormente, Pai. Que essa seja a nossa mensagem, que esse seja o nosso motivo de viver, o nosso propósito para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus esteja aquecendo o seu coração, a sua casa, a sua vida, a sua família, e aonde quer que você passe, o calor de Jesus, o amor, o abraço seja visto através de você. Uma ótima noite, fiquem com Deus, um abraço.